Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mr. Vice, e hoje nós vamos falar de Kick-Ass, tanto dos quadrinhos, que é a obra original, quanto de seus dois filmes que tiveram inspiração na HQ. Kick-Ass é uma obra criada por Mark Millar e desenhada pelo excelentíssimo John Romita Jr. Mark Millar é um prolífico desenvolvedor de quadrinhos autorais, já tendo em seu currículo grandes histórias como Guerra Civil e O Velho Logan, obras um pouco mais conhecidas do público geral, pois já possuem suas adaptações para o cinema. O primeiro volume de Kick-Ass foi lançado em abril de 2008 pelo selo Icon da editora Marvel Comics. Posteriormente, a obra ganhou mais duas continuações intituladas Kick-Ass 2 e Kick-Ass 3, e mais um spin-off chamado Hit Girl. A Panini foi a responsável pela publicação da história aqui no Brasil, onde mais tarde ela relançou a HQ, renumerando suas edições originais de 1 a 4, já que ela incluiu o spin-off como sendo o volume 2 no cânone oficial. Kick-Ass conta a história de Dave Lesinski, um medíocre adolescente, estudante do ensino médio que quase não possui amigos, vive consumindo pornografia e gasta o resto de seu tempo livre navegando pela internet baixando séries. Ele mora apenas com seu pai viúvo, já que sua mãe morreu de um aneurisma quando Dave tinha apenas 14 anos. Dave é viciado em quadrinhos e filmes de super-heróis, e em um belo dia ele se pergunta por que ninguém nunca tentou ser um super-herói na vida real, com uniforme, esconderijo, identidade secreta e tudo que o arquétipo exige. Para ele, é incompreensível que em um mundo tão tedioso e violento, uma pessoa não quisesse se vestir como um herói e sair por aí para combater o crime e fazer o bem para as pessoas. Mesmo seus amigos lhe dizendo que seria uma ideia absurda e estúpida, argumentando que caras como Bruce Wayne só existem na ficção, Dave secretamente começa a alimentar esse sonho infantil dentro de si, e depois de algumas semanas se exercitando em seu quarto, ele compra um traje de mergulho pelo eBay, se arma com 2 cacetetes e sai pelas ruas de Nova York para ser o primeiro super-herói do mundo real. Tá certo que o tema de ser um herói na vida real já foi bastante explorado por outras mídias e talvez possa soar um pouco batido para alguns de vocês. Eu vou citar só algumas obras que tocam nesse tema, tá bem? Mas tem a HQ do Watchmen, escrita pelo Alan Moore, Hancock, que é aquele filme com Will Smith, Corpo Fechado, que é um filme do diretor Night Shyamalan, The Boys, que está sendo o queridinho do público aí no momento, né? E claro, o decepcionante Heroes. Todas essas obras tocam nesse tema aí, pautado um pouco mais na realidade. Mas entendam uma coisa, Kick-Ass consegue se sobressair no meio de tanta obra que já foi lançada, fazendo não só uma sátira ao gênero de super-herói, mas também trazendo uma história original com uma forte crítica à sociedade e seus padrões. A todo momento, o autor do quadrinho cria ideias reflexivas em torno das motivações dos personagens, misturando em muitas oportunidades situações desesperadoras e cômicas ao mesmo tempo. Aliás, Mark Millar é bem conhecido por apresentar em suas páginas seu humor negro doentio e cenas com um alto teor de violência, o que para mim tornam as suas produções um prato cheio para eu estar conhecendo e me divertindo. Antes de continuar a falar sobre Kick-Ass, tem uma coisa curiosa que eu quero citar. Você sabia que já existem pessoas que realmente se vestem de super-herói para ajudar quem precisa? Pois é, eles existem mesmo. Em Seattle, nos Estados Unidos, um grupo de indivíduos sai à noite para patrulhar as ruas da cidade. O mais conhecido dentre a população e a mídia se chama Phoenix Jones, um lutador de artes marciais que se veste com seu uniforme coberto de placas de proteção, se armando com spray de pimenta e outros acessórios não letais, e sai por aí separando brigas em bares, acompanhando pessoas às suas casas e até mesmo impedindo assaltos. Ele conta que escolheu o nome Phoenix Jones em razão da ave mitológica que sempre renasce das cinzas, ou seja, a transformação interior presente em cada um de nós, e Jones por ser um nome bastante comum nos Estados Unidos, e assim mostraria para as pessoas que qualquer um poderia vestir uma máscara e sair por aí fazendo bem. Voltando a falar da HQ, outros dois grandes personagens que têm forte protagonismo na trama se chama Big Daddy e Hit Girl, uma versão ultra-violenta do Batman e Robin, com a diferença de que eles matam seus inimigos sem pestanejar. Os dois são pai e filha e possuem uma relação que no mínimo é um pouco deturpada. Big Daddy, no qual o primeiro nome nunca é revelado nos quadrinhos, treina sua filha Mindy desde seus primeiros meses de vida para ser a garota mais badass e imortal que pode existir na face da Terra, ensinando técnicas de autodefesa e manuseio com armas de fogo e armas brancas. Juntos, eles tocam o terror na vida de estupradores, traficantes e da máfia organizada.
O nosso herói Kick-Ass, em uma de suas primeiras missões envolvendo um traficante local, acaba topando com os dois e todo aquele seu sonho de se tornar um super-herói começa a tomar proporções assustadoras e vão acarretar mudanças que Dave vai se questionar pelo resto de sua vida. Eu disse lá no meu vídeo de I Am a Hero que quando a gente vai analisar um quadrinho ou um mangá, um dos critérios mais importantes a serem considerados são os traços do desenho e os detalhes contidos em cada página, seja na representação dos cenários, quanto na caracterização dos personagens. São essas pequenas coisas que determinam a proporção das nossas emoções quando algo está sendo dito ou quando os personagens realizam alguma ação em cena. E não é muita surpresa para ninguém que os traços de John Romita Jr. sejam de cair o queixo. As cenas de ação que ele desenha são uma das melhores coisas já feitas nesse século. Você vai ver nos mínimos detalhes dentes sendo quebrados, corpos esquartejados e órgãos internos sendo expostos à torta e à direito, o que me lembrou muito o que Steve Dillon fez dentro da HQ Preacher, outra obra sensacional que eu ainda hei de falar aqui no canal. Há sempre muita informação visual para você absorver em cada página e isso vai estar presente em todas as 4 edições de Kick-Ass. E isso é tudo que eu posso falar para vocês sem estar estragando a experiência de quem ainda não leu o quadrinho. Se por acaso nada te motivou a estar conhecendo essa história, me deixe citar uma última coisa a favor dela. E essa coisa se chama Hit Girl, a garotinha de 12 anos que foi condicionada desde o berço a ser uma assassina impiedosa e sem remorsos quanto aos criminosos que mata. Mark Millar não usa esse detalhe como desculpa para a violência gratuita e vai entrar fundo na psique da personagem e explorar vários conceitos psiquiátricos sobre ela durante toda a obra, colocando mais realidade na construção e motivação de suas ações. Daí você pensa que é impossível alguém dizer que uma menininha, baixinha e franzina, possa espancar marmanjos com o dobro do tamanho dela. E eu respondo que sim, é possível, se você for treinado e orientado desde muito cedo, isso poderia acontecer. Prova disso são as crianças que vivem no Templo Shaolin, localizado na China. Lá, elas também são treinadas ainda muito novas para aumentar suas capacidades físicas e mentais e passam pelas piores provações de dor e resistência, e assim se tornam exímios monges e guerreiros. Agora vamos pular para os filmes baseados na obra, a começar pelo trailer de lançamento de Kick-Ass 1, lançado há 12 anos. Confiram aí. How come nobody's ever tried to be a superhero? Well, I don't know. Probably because it's impossible. Putting on a mask and helping people? How's that impossible? Dude, if anybody did it in real life, they get their ass kicked. Oh, no, I'm just standing around, you know. No, not... Ah! I was just a regular guy. Hey, gorgeous. Hey, my only superpower was being invisible to girls. But the comic books had it wrong. You don't need a power to be a superhero. Leave him alone! It's none of your business! Yes, it is. Hey, there's a dude dressed like a superhero out there fighting a bunch of guys. Who are you? I'm Kick-Ass. Kick-Ass has become the latest internet phenomenon. This is awesome. He's actually pretty good. He should call himself Ass Kick instead. He's inspired a wave of real-life superheroes. Tool up, honey bunny. It's time to get bad guys. You wanna go fight some crime? Let's see what you can do. This guy comes out of nowhere! This would be the guy that looks like Batman. You're telling me one guy killed 8 of my men tonight? I gotta send a public service message that being a superhero is bad for your health. So you wanna play? Who are you? I'm Hit Girl. And that's Big Daddy. Kick-Ass. Red Mist. Oh, that kinda hurt. Yeah! I think I'm in love with her, dude. I want this place locked down. Nobody comes in, nobody goes out. It's a little kid. Bring it on! Oh, yeah. Didn't see that, did ya? That's right, we're superheroes. You love us.
Em 2010, Kick-Ass ganhou seu primeiro filme live action, protagonizado por Aaron Taylor Johnson como Dave Luzinski, ator que interpretou o Mercúrio no segundo filme dos Vingadores, Chloe Moretz como Hit Girl e o camaleão dos atores Nicolas Cage como Big Daddy. O filme foi muito bem aclamado pela crítica e pelo público, primeiramente por conta de um roteiro que foi bem adaptado, sem perder a essência dos quadrinhos, mesmo que tenha diminuído bastante o grau de violência da obra original. Outro ponto a favor são as cenas de ação bem coreografadas e são acompanhadas por uma formidável trilha sonora, composta por bandas como The Prodigy e Joan Jett, deixando tudo um pouco melhor de se ver. Como sempre, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link das músicas no Spotify. I know your father didn't give you a normal childhood, but you're just starting high school, and this is your chance for a new start. Promise me that you'll try to live your life like a normal girl. Cross my heart. Hope to die. All right, ladies, let's get started. Mindy, you're up. Four tigers. No escape. Game on, cocksuckers. I know a girl. Aren't you tired of being on your own? Don't you want to belong to something bigger than you? Got a hunch. Together we can make a difference. Hell yeah! What do you say? You in? Why the hell not? We try to have fun. Otherwise, what's the point? I don't need to spend the next 4 years of my life trying to figure out who I am. Because I already know. I'm Hit Girl. Maybe she's a dyke. Maybe I'll jam my foot up your snatch. O filme se saiu tão bem nas bilheterias que em 2013 ele ganhou uma continuação chamada Kick-Ass 2 e conta com a participação especial de Jim Carrey, outro camaleão dos cinemas, no papel de Coronel Stars, um ex-integrante da máfia que se arrependeu de seus pecados, mas agora combate o crime usando sua cadela pastor alemão como parceira. E apesar de ser uma continuação ok, infelizmente na minha opinião é um filme que deixa a desejar demais em comparação ao primeiro. Eles qualificaram em cima do muro por diversos momentos decisivos da história original, não sabe se quer tocar em temas sérios ou ser uma comédia escrachada como American Pie. O diretor se perde no que está querendo passar para o público e o filme fica todo cortado com uma história sem força e chata. A trilha sonora continua sendo muito boa e bem aplicada e tem até uma versão alternativa da música Minha Menina dos Mutantes dentro do filme. Chegamos ao fim, isso é tudo que dá pra falar sem comprometer a experiência de ninguém, caso queiram dar uma chance pra Kick-Ass. Pra mim foi uma grata surpresa conhecer essa obra, principalmente pela leitura dos 4 volumes. A história é bem mais completa e empolgante. Agora eu me despeço de vocês, espero que tenha sido útil, muito obrigado por assistir até aqui, gratidão e até o próximo vídeo do canal Mr. Vice.